Sai o Renan, voltou outro, melhor. Legal. Aprendi muito, assim, a me virar sozinho lá, viver, assim, em outro país, né? Você, às vezes, começa até a pensar em inglês. Conhecer outras culturas, respeitar ainda mais o próximo, abre a cabeça, agrega muito. Se puder fazer, faça. Olá, mates! Tudo bem por aí? Por aqui, começando mais um episódio do Travelcast, o podcast de intercâmbios da Travelmate. Eu sou o Regis Sá, host do Travelcast, e hoje eu estou recebendo o Renan Serrão, que foi aluno do nosso grupo nacional para Londres, que foi agora em julho de 2025. E junto com o Renan tem a Fernanda Martins. A Fernanda é tia do Renan e participou aí 100% do antes, do durante e do depois. Só não viajou, né, Fernanda? Só. Caramba. E não se esqueça, pessoal, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe esse vídeo, né? E também não se esqueça de curtir as redes, de seguir, né, as redes sociais da Travelmate. Obrigado, Renan. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Agradeço. Valeu. E aí, meu caro, conte-me tudo dessa aventura em Londres. Como foi isso daí, esse grupo? O que você curtiu mais? Vai, fala um pouco aí. Foi minha primeira vez, assim, né, viajando pra fora, então eu já Boa. tava meio nervoso, assim, com medo. Porque, tudo novo, assim, Legal. tipo uma nova língua, novo costume. E eu sabia disso. Uhum. Aí eu só tinha curiosidade pra saber como que ia ser. Como que ia ser na prática É. aí, né? Então eu tava um pouco nervoso, assim, de começo. Uhum. Mas chegando lá foi bem tranquilo, assim. A mudança, eu percebi, assim, logo no avião, quando eu entrei. Já vi pessoa começando a falar inglês, algumas em espanhol, né? Porque todo mundo vai pra lá. Uhum. E aí, foi aí que eu falei, não tô mais no Brasil. Agora é de verdade. Agora é de verdade. Não tava nem acreditando. Boa. E eu também tinha feito muitos amigos, assim, no aeroporto, então tava bem ansioso pra saber como era lá. Aí, chegando lá, conheci a universidade, muito legal. Gostei bastante, me senti bem confortável. Uhum. Na hora de subir pros quartos, Como que eram os quartos, assim? era tipo o andar, Uhum. e nesse andar tinham vários flats. Tá. E em cada flat tinha 10 quartos. Legal. E como tinham exatamente 10 meninos Uhum. no nosso grupo, Vocês ficaram todos juntos? ficaram todos no mesmo flat. Ah, que deu sorte. E isso foi bem legal, porque aí a gente começou até a usar o número do flat como um nome Do grupo. pra se referir. Boa. É a gangue do... 65. Boa. Muito legal. Legal. E, cara, me diz uma coisa, Renan. Como que era, assim, a rotina diária, né? Enfim, tem esse primeiro momento, a ida, você conhece a galera no aeroporto e tal, mas chegou lá, como que era a rotina? Aulas, passeios, como que era? Horários, mais ou menos? O que você lembra aí? Ó, na primeira semana a gente costumava acordar Uhum. e aí a gente se arrumava e descia, né? Perfeito. Com o grupo, e o grupo inteiro ia direto pro café, Perfeito. tomar café. Uhum. E aí, depois do café, a gente tinha um tempinho assim, voltava pro quarto, tinha um tempinho assim também pra se arrumar, e depois do café a gente ia pra aula, isso na Perfeito. primeira semana. Legal. E aí, acabava a aula, a gente já ia direto já almoçar. Boa. Aí a gente almoçava. Antes, pera. Então, como que eram essas aulas? Como que você já tem um pouco de conhecimento Sim, de sim. inglês? Não tinha? Como que eram aí, né? Pra você e pra outros rapazes e outras meninas do grupo. Como que eram as aulas? Bom, não eram aulas exatamente assim da matéria em inglês, da gramática. Ok. São mais atividades assim de interação pra você meio que treinar um pouco da sua fala, Legal. como você escuta o inglês vindo de outras nacionalidades. E era só vocês do grupo? Era misturado? Não. Todo mundo junto? Todo mundo era misturado com outras nacionalidades. Tinha chinês, tinha italiano, turcos também. Legal. Pessoal assim em geral. Algumas salas tinham argentinos. Uhum. E essas atividades, os professores normalmente tentavam misturar as nacionalidades, porque, tipo, você tem uma tendência assim de, não sei, vou querer ir Ficar com falando em o português mesmo... com os Isso. amigos, né? E aí eles tentavam meio que fazer você não ter outra escolha além do inglês. Boa. E aí essas atividades eram bem tranquilas, assim, eram mais pra você realmente falar inglês. Vamos dizer que não era aula de inglês, era aula Isso. em inglês, na verdade. Isso aí. Eram coisas assim. Aham. Muito boa. Show de bola. Ok, almoço. Seguindo, vamos lá. Rotina. Aí, depois do almoço, normalmente a gente tinha alguma atividade na universidade,
ou algum tipo de excursão. Tá. Tanto vindo de vocês, da Travel, tanto quanto da universidade. Tipo, Perfeito. algum passeio para alguma cidade, enfim. Legal. E aí a gente fazia essas atividades no período da tarde. Depois delas, a gente voltava de novo pro quarto. Tinha bastante nessa volta pro quarto, pra trocar de roupa, tomar banho. Dá um tempinho. Isso, descansar um pouquinho. Normalmente era uma horinha assim, Legal. 40 minutos. Legal. E aí a gente voltava, né, pro quarto. Aí a gente saía pra janta, voltava de novo, mas não por muito tempo, assim. Depois da janta era só pra, tipo, esperar um pouco e aí a gente saía pra atividade noturna, né? Perfeito. Muito legal. Mas e aí foi essa rotina, e aí, se eu não me engano, na semana seguinte inverte, não é isso? Isso. Boa. Começa o dia com atividade e aí... Isso. Aí na segunda semana a gente acordava, mesmo esquema do café e Legal. quarto. Aí, ao invés de ter as aulas, né, eram 3 aulas de 1 hora cada uma, a gente ia pra alguma atividade. Boa. E aí, depois dessa atividade, normalmente a gente voltava e almoçava. Aí, depois do almoço, a gente ia pra aula e tinha aula. Isso. Muito bom, muito legal. Fernanda, como foi mandar esse moleque lá pro outro lado do mundo? Nem tão do outro lado do mundo assim, né? Você é tia dele, Sou tia. né? Mas vocês mesmos já falaram, a gente estava conversando aqui, que você participou de todo o processo, principalmente do antes, né? De pesquisar. Fala um pouquinho pra gente. Toda essa questão pedagógica do Renan, eu sempre fui muito ativa. Tá, então, que legal. boletim, colégio, escola, a tia Fernanda sempre, juntamente com a mãe, com o pai dele, sempre foi muito envolvida. Boa. Ou intrometida, né? Não sei qual que é. As duas coisas, né? Eu não sei. E aí, o que acontece? Qual que foi o nosso gap, né? Eu fiz intercâmbio com 30 anos de idade. O que eu considero hoje muito tarde. E eu prometi a mim mesma que isso não ia acontecer com ele. Legal. Né? Então, eu e a minha irmã, a gente começou uma saga para conseguir achar uma escola, né? uma empresa que nos desse um apoio, que a gente se sentisse confortável. Boa. Porque, assim, só tinha um oceano separando a gente. Né? Ele nunca tinha ido para o exterior, Sim. nunca tinha feito nenhuma Viagem sozinho, né? sozinho. Então, assim, a gente tem muito medo. Eu acho que isso é muito normal, é natural. Claro. E aí a gente falou, não, a gente começou a estudar, pesquisar, né, as empresas, e aí a gente achou a Travel, né? Foi assim, amor à primeira vista, e é pra vida toda mesmo. Legal, muito bom. Espera que ele faça inúmeros lá. Muito legal. E aí foi isso, a gente, assim, não é uma coisa fácil de decidir. Aliás, deixava decidida, né? Mas você tem que ter coragem. Eu sabia que no final era para o bem dele e foi. Boa. Então, foi uma decisão muito feliz, muito assertiva para ele ter essa oportunidade, que é uma grande chance de evolução, né? Como pessoa, como estudante. Então, foi muito bom. Foi assim, Legal. ele voltou, eu, a mãe dele, o pai dele, muitos gratos por ter conseguido fornecer essa oportunidade para ele, que é muito única. Muito legal. Muito única. Boa. E, Renan, me diz uma coisa, cara. Como que era a comida na universidade? Nossa. É o que pega. Eu sou um pouco suspeito pra falar de comida, porque eu sou bem chato pra comer. Sim. E aí, antes de viajar, normalmente a gente tem umas reuniões assim com a líder do nosso grupo. Legal. E aí, quando ela falou da comida, ela começou a falar que o pessoal não gostava. Eu falei, vixi. Já começou a ficar Já comecei assustado. a ficar com medo. Aí, chegando lá, assim, era basicamente assim. Você tinha direito a um prato e normalmente lá é carboidrato e proteína, né? O jeito que eles dividem. Então, assim, eu chegava lá, aí eu olhava assim e falava, vixi, não sei qual que eu vou escolher. Aí teve muitos dias assim que eu comia, mas assim, eu pegava, só que eu não comia tudo. Mas em geral não é uma comida ruim. Mas o problema é que eles erram no tempero. Tá. É muito apimentado e Tá. algumas coisas assim, por exemplo, não tem tempero. Tipo, o arroz deles é neutro. Gosto de nada. Gosto de nada. Boa. Uma coisa que eu gostava era o café da manhã. Legal. O café da manhã de lá é bem diverso, assim. Você pode escolher entre várias opções que eles dão. E no sábado, o café mudava. Então tinha outras opções, tipo bacon, tinha um ovo lá. Muito Era legal. bem... Ah, e outra coisa. Sexta-feira, normalmente o almoço e janta mudavam também. Legal.
nos dias normais, assim, de segunda a quinta, era um almoço assim, tipo, um frango, uma carne, macarrão, coisas assim. Só que na sexta, eles mudavam. Eles colocavam uma coisa que é muito típica lá, que é o fish and chips. Fish and chips. Uhum. Todo lugar, assim, que você passa na rua, você vê uma plaquinha. E aí eu falei, tô curioso, né? Porque são duas coisas que eu gosto, assim. Uhum. E aí eu gostava bastante. E era o almoço. E era o dia que a comida dava certo. Isso. E aí de sexta à noite, normalmente, era pizza. Boa. Que era muito bom também. Também. Pizza de frango e de batata frita. De peixe e de batata frita também? Não. Ou era pizza A normal? pizza era tradicional. Mas você é daqui da Grande São Paulo. Sim. A gente sabe que pizza é aqui da Grande São Paulo, né? Com certeza. Podia chamar aquilo de pizza ou não? Mais ou menos. Boa. Muito legal. O que sente falta bastante é as comidas daqui. Realmente, Comida saiu mais do boa. Brasil, você sente muita falta. Tem que se adaptar, né? A primeira coisa assim que eu fiz quando cheguei foi realmente comer uma comida com tempero boa. Muito bom. Muito bom. E, cara, me diz uma coisa. Não, antes, vou fazer diferente. Ó, a gente tem um quadro no Travelcast que chama TM Responde. E aí as pessoas mandam perguntas pra gente fazer pra você, tá? E uma que eles mandaram aqui é o seguinte, ó. Você acha que mudou algo em você depois do intercâmbio, depois do grupo? Com certeza. O que você poderia dizer que acha que tem de diferente aí pra você? Bom, vou começar porque eu aprendi muito, assim, a me virar sozinho lá. Legal. Porque, tipo, não tinha ninguém ali. O quarto era só meu, então eu que precisava arrumar minha mala, me organizar, porque eu não ia deixar tudo pra última hora. Então eu tive que ter uma preparação antes, assim, pra começar a me organizar. Uhum. E eu tive que tirar minhas coisas da mala também, né? Pra organizar o quarto lá. E Legal. também, tipo, basicamente a limpeza ali do quarto era minha. Então, se eu não tava confortável com o ambiente, a culpa era minha. Você que tem que ir lá e correr e resolver. E outra coisa também foi viver, assim, em outro país, né? E aprender a fazer as coisas sozinho. Por exemplo, localizar lá, essas coisas. Tipo, se eu tava precisando de alguma coisa, eu ia ou perguntar pra alguém ou pesquisar, assim. Tinha que ir atrás. Isso. Muito bom. Check ou não? Continua arrumando o quarto como fazia na Inglaterra? Sim, ele... Aê! Foi o Renan, voltou outro. Melhor. Legal. Melhor Legal. do que ele já é. Muito bom. Isso é muito legal, né? De perceber as mudanças depois de um intercâmbio de um grupo. E diz uma coisa, Fernanda. Como que é essa maluqueira de documentação, de mandar no teu caso, um Sim, sobrinho, né? sim. Enfim, um adolescente... É bastante burocrático, como tem que ser? E como foi esse processo para vocês? Então, eu acredito que sem vocês é muito burocrático, né? Porque é uma documentação peculiar. Uhum. Vocês pensam em todas as ocasiões e cenários que pode acontecer. Mudou o voo, vai descer em outro país, tem procuração para descer nesse outro país. Uhum. Então, assim, vocês são muitos detalhes, né? Vocês têm um double check muito bom. Então, assim, olha, tem que assinar até dia tal, um caminho é esse. E muitas vezes a gente não sabe, ou os pais aqui estão na correria, Claro. Aí vem o lembrete. E a documentação tal? Tá tudo ok? Né? Essas reuniões periódicas previamente Antes, né? é muito importante. Legal. Dali sai dúvidas... assim, de forma geral, fala, poxa, isso aqui eu não tinha pensado. Uhum. Aí um pai pergunta, o outro também, aí vocês vão lá, deixam tudo muito bem esclarecido, mas vocês destacam muito a importância da documentação correta. Perfeito. Porque se chegar ali, tiver algo errado, não vai. Não acontece, né? Não acontece. Uhum. Então, é uma documentação burocrática, mas ela fica muito mais fácil. Perfeito. Com esse amparo documental e de experiência que vocês têm. Legal. Então, se tem aquela regra, é porque algum motivo Precisou, tem para né? ter aquela documentação. Precisou. Então, assim, não foi difícil. Boa. Mas tem que ficar atento, só isso. Atento à data, atento às assinaturas, o que exige. A hora que receber lá o checklist, olha, tem que reconhecer firma, pai e mãe separado. Enfim, são vários detalhes. Boa. Mas que vocês acabam amparando a gente. Muito legal, muito bom. E diz uma coisa, você comentou já que na turma, né, na sala de aula, das aulas, enfim, tinha gente de fora do grupo e de outras nacionalidades ainda.
Chegou a fazer amigos, amigas de outras nacionalidades? Como que é isso? Cheguei. Como que é essa troca entre vocês e o restante de outros adolescentes que estão no grupo? Existem muitas nacionalidades assim que não... Por exemplo, o pessoal asiático que tinha lá, eles são mais tímidos assim. Mais fechados e tal. Isso. E não interagiam tanto. Então a gente tinha que chegar lá, falar... Tanto que a gente fez muitos amigos lá, que eram da China, só que eles meio que eram meio tímidos, assim, não falavam tanto. Um pessoal que eu gostei bastante foram os italianos. Legal. Que eles são tipo um Brasil, só que da Europa. Boa. Que eles Muito interagem legal. bastante, curtem bastante, são bem simpáticos, assim. E eu acho que foi muito bom ter conhecido diferentes nacionalidades para entender que nem todo povo é como os daqui. Então a gente tem que respeitar, às vezes, não quer falar muito, ou às vezes fala demais até. E aí eu percebi também que a costume deles são muito diferentes dos nossos. Sim, muito bom. E diz uma coisa, qual foi o passeio de todo o grupo? Assim, aquele que você fala, meu Deus, foi o melhor de todos, queria repetir toda hora. Qual foi aquele? Ou atividade? Passeio ou atividade? Eu acho que ou foi a excursão pra Londres mesmo. Pro City, né? Pro centro da cidade ali. Que aí a gente vê muito aquilo que a gente só vê, tipo, na internet, assim, tipo, por exemplo, o Big Ben, a ponte. Uma coisa legal que aconteceu com a gente foi enquanto a gente tava atravessando a ponte, né? Pela ponte, sim. A gente teve que parar porque ela começou a abrir. Ela começou a subir. Que show, que legal, que legal. E aí é uma coisa assim que você fala... Você não acredita que você tá vendo. Só que eu não posso dar exclusividade só pra esse, porque eu também gostei muito do de Harry Potter, que a gente foi no estúdio da Warner Bros. E é muito legal, assim, umas coisas muito realistas. E você se sente no próprio filme. No filme, muito show. E diz uma coisa, e o inglês, como que tá? O inglês? Você sente uma melhora? Sim. Como que você percebe isso? No começo eu achava que eu não tinha noção nenhuma do inglês quando eu cheguei lá. Porque o sotaque deles é bem diferente, né? Mas aí é uma coisa assim que é um medo bobo, porque meio que vai passando assim com o tempo. Você vai se acostumando, você às vezes começa até a pensar em inglês, você começa a escutar outras pessoas, conversa de outras pessoas em inglês, e você fala, nossa, quando eu cheguei aqui, tava com tanto medo pra nada, assim. E não é tão difícil assim. Você às vezes tem muito medo, com medo de errar, mas às vezes a pessoa sabe o que você quer dizer, aí conversa flui normalmente. Muito legal. E dentre as atividades também, tinham algumas que eram no campus, né? Que você já comentou, aquelas diárias, mas sempre tinha uma atividade noturna, não é isso? Como que eram essas atividades? Dá alguns exemplos aí pra gente saber. As atividades noturnas, tinha a disco, que era tipo uma festinha assim. Boa. E aí juntava, sempre em todas as atividades, juntavam todas as nacionalidades que tinham todo o pessoal que tava lá. Mesmo crachazinho lá. Aí essas atividades noturnas, elas variavam de ou podia ser a disco, ou um show de talentos. Nos primeiros dias foi um quiz também, que foi muito engraçado. Se atreveu no show de talentos ou não? Não, na verdade, não sozinho, mas aí legal. O nosso grupo concordou. A gangue do 65. Todo mundo, o grupo inteiro subiu lá. Boa. E aí também tinha o karaokê. Legal. Todo mundo subiu também. Também, todo mundo, não só o do flat de vocês. Boa, que legal. E o que você mais lembra dessas atividades? Com certeza os momentos engraçados, porque não tinha como não rir, era sempre algum motivo engraçado. Ou alguém tava subindo lá do nosso grupo e a gente rindo, ou alguém tava fazendo alguma coisa que tava muito engraçado, ou tentando interagir com outras nacionalidades. E a gente ria até mesmo com eles, assim, tipo, começava a andar com eles, misturava mesmo. Boa, muito legal. E Fernanda, como que foi o acompanhamento dele durante, né? Ele dava notícias? Então, no começo você disse que eu não viajei, né? Mas na verdade eu viajei. Boa. Porque o que acontece? Devido ao fuso horário, eu já acordava, a primeira coisa que eu fazia, abrir o celular. Já era... Tava lá, já tava feedback rodando, né? da Ana, a Ana, né, que foi quem a monitora que acompanhou eles. Então lá tinha a comida do dia, né, todo o cardápio, tinha, né, tava tudo ok, o que eles iam fazer,
onde eles estão. Aí ela acho que aproveitava quando eles iam para aula, né, para dar um pouco de paz para ela também. E aí ela filmava as dependências, porque assim, a gente fica muito curiosa aqui, né, aqui no Brasil. Eles estão ocupados, estão focados. Sim. Então, esse grupo deixava a gente muito calmo. A cada foto que eu via, falava, tá tudo bem. Tá tudo bem. E assim, não é tranquilo. aquela foto 9 horas da manhã e uma só às 3. Não! De fato, a gente acompanha e viaja junto com eles. Muito então, legal. foi assim, de fato, acompanhamos do começo ao fim. Aeroporto, embarcamos, estamos agora na imigração. Então, assim, a todo momento, a família, ela fica repleta de informação, fotos que eles não tiram, né? E se tira com... Então, assim, o grupo trouxe memórias, né? Tanto é que eu baixei todas as fotos, porque eu sei que ele não tem. Sim. Né? Ou não tirou, apesar que eu acho que também a geração não é muito... né? Não precisa tanto de foto, né? E aí eu fiz um arquivo de toda a viagem dele. Legal. Porque, de fato, a gente recebia muita informação, muita coisa boa, muita novidade. Ou seja, eu viajei com ele sim. Deu certo. Sim. Muito boa viagem. E diz uma coisa, cara. Ó, tem mais uma que essa é boa demais. Ó. TM responde. Pergunta que mandaram. Eu acho até que eu sei quem mandou essa pergunta. Se pudesse escolher, qual outro grupo queria participar? Então, assim, ó, a Travelmate tem o de Londres, que você participou, e aí tem um para Manchester, também na Inglaterra, Vancouver, no Canadá, Califórnia, nos Estados Unidos, e o grupo de Coreia, que eu até comentei antes aqui. Se você pudesse escolher, qual desses você acha que queria participar? Eu acho que eu iria para Vancouver, no Canadá, que eu não conheço muito sobre, mas eu sei que minha tia fez intercâmbio lá, e o feedback dela, assim, foi muito bom. Legal. E como eu já fui para Londres, assim, evitar perto, assim... Repetir Inglaterra, por exemplo. Inglaterra. Legal. E aí, Canadá, minha tia falou muito bem de lá. E aí eu fico curioso, né, pra saber, como que seria ir para lá. E o que você... Enfim, sem conhecer, eu entendi. Mas o que você imagina que seria... diferente do grupo que você fez em Londres. Independente do destino, né? Se você escolhesse qualquer um deles, na verdade, o que você imagina que seria diferente? Com certeza o sotaque. Que o sotaque britânico é bem puxado, assim. E talvez não por alguns outros países não se diferenciar tanto, mas pelo britânico ser bem puxado, aí eu ia sentir a diferença, porque eu comecei por lá. Sim. E acho que também por causa do clima lá, que é bem frio. E lá na Inglaterra a gente pegou um clima, por mais que ainda tinha umas chuvas assim, ainda era um clima bem quente. Tava calorzão no verão, né? Bombando. E eu sempre fui curioso, assim, pra ir num lugar bem frio fazer intercâmbio, pra ver como seria. Porque quando minha tia foi, tava bem frio lá. Ela foi no inverno. Isso. Que legal. Tem até uma questão aqui, né? Se você pensa em fazer um próximo intercâmbio. Já tá, a resposta meio que já tá dada, né? Com certeza. Mas o que você imagina para um outro intercâmbio? Além de conhecer a natureza, conhecer a cidade, enfim, entender também a língua ou não? Quero só ter a experiência de viver também como no mesmo lugar onde minha tia já experimentou? O que você pensa mais? Não, também sou bem curioso para saber a língua, pegar essas diferenças no sotaque. Boa. E também alguns costumes, né? Porque, por exemplo, lá na Inglaterra eles são bem pontuais, assim. Tem esses costumes que são bem, como eu posso dizer... bem marcantes, assim, da cultura do país, né? E aí eu sou bem curioso também para conhecer a cultura de diferentes países e saber como que vai se encaixar na minha vida. Legal. E os seus amigos aqui no Brasil, cara? O que eles acharam dessa viagem que você fez lá? Creio que a maioria, todos, assim, gostaram muito. Tanto que a gente se fala até hoje, assim, comenta sobre a viagem, fala que tá com saudade. Sim. Que foi muito marcante, assim, pra todo mundo. E, assim, foi um grupo que ficou muito próximo, muito rápido. Então, a gente sempre se deu bem desde o aeroporto. Que legal. Aí, tipo, por exemplo, dos 10 meninos, 4 interagiram, ficaram muito amigos no aeroporto, aí foram chegando o resto... Foi virando um grupão. Boa. E aí, no fim, acho que já no segundo, terceiro dia, já tava todo mundo junto. E andando sempre junto.
Muito legal. E você já encontrou alguém depois? Ainda não teve oportunidade? Não, ainda não. Não teve E por eu morar aqui na capital, eu era o único aqui da capital, né? Sério? Uhum. Nossa. E aí fica meio difícil, assim, pra encontrar as pessoas, né? Só por mensagens, só por chamadas, essas coisas. Mas pode ter certeza que na primeira oportunidade Vai ter de me encontrar... né? Muito bom. E, Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez intercâmbio? Sim. Você falou que já fez intercâmbio com 30 anos, o que você considera tarde demais. Sim. Muito bom. Se você tivesse tido a oportunidade de fazer um intercâmbio teen, né, adolescente e tal, o que você acha que poderia ser diferente hoje para você? Meu inglês. O inglês, óbvio. Porque com 15 anos a nossa cabeça não tem tantos problemas que a tem gente... boleto, não tem... Exatamente. Era outro estilo de vida. Legal. Então, eu iria absorver muito mais o inglês. Ia ter mais energia e disposição, porque não se compara a energia que eles têm com a nossa hoje. Claro. Então, o inglês ia ser muito melhor, a disposição... E ia ser o primeiro passo de eu fazer muito, muito mais. Porque eu peguei gosto depois dos 30, né? Se tivesse feito jovem igual ele, certamente eu teria feito um a cada ano, um a cada 2 anos. Então, acho que é isso. Não, legal, muito bom. E o que você entende que é importante para um adolescente fazer um programa como esse, como você teve a oportunidade de acompanhar e de ajudar no programa do seu sobrinho, do Renan? É uma evolução de pessoa que ele teve. O mundo, ele prepara essas crianças para o mundo. A gente sabe que não é fácil o mundo aí fora. E a hora que você joga, né, eles no intercâmbio, eles sentem um pouquinho como é que é a vida. Então, eu acho que prepara eles para o mundo, que é cruel aí fora, a gente sabe, por mais que a gente queira proteger, aí fora o mercado de trabalho é muito importante. Legal. Conhecer outras culturas, respeitar ainda mais o próximo, abre a cabeça, a experiência é única. Então, assim, agrega muito. Se puder fazer, faça. Porque agora, para mim, já virou meta eu, todo ano, querer a família que ele realmente evolua, avance no inglês. Tem esse choque cultural que eu acho importantíssimo. Essa tolerância com o próximo, esse respeito. Então, é isso. Muito legal. E diz uma coisa, e as monitoras do grupo lá? Como que eram? Deram trabalho para vocês ou não? Deram muito trabalho as monitoras? Não. Tanto que elas ficaram tão próximas assim do grupo, que eu falei que foi um grupo que se deu bem, e eu não falo só dos adolescentes, e sim das monitoras também. Tanto que toda noite, assim, antes de entrar todo mundo pro quarto e dormir, a gente ficava lá na cozinha, né, que em cada flat tinha uma cozinha também, compartilhada assim. A gente sentava lá, conversava, a gente falava... A Ana ou a Rafa, que foi com a gente também, pra elas irem lá conversar com a gente, porque elas participavam. E a gente sempre... Bate-papos, das conversas. E era muito legal, porque a gente sentia como se elas fossem do nosso, tipo, da nossa idade ali, legal. Junto com a gente. Elas vão adorar ouvir. Muito bom, muito legal. E agora sim, a gente já vai pra parte finalzinha. Eu queria ouvir um perrengue, cara. Perrengue? Aquela que deu ruim. Aquela coisa que, putz, podia ter sido diferente. O que tem? O que você lembra aí? Algo que dava... Os que dá pra contar, né? Deixa eu pensar. Eu acho que o perrengue é porque lá a rotina era... Por mais que não pareça assim, falando, tipo, acordar, volta, vai e volta. Mas era muito cansativa. Tá. Então a gente entrava assim no quarto, dormia, acorda tal hora e desce tal hora. Esse era a parte mais difícil do dia, acordar. O acordar, em qualquer hora. Tanto que a gente falava assim, se eu não acordar até tal hora, vocês batem lá minha porta pra eu acordar. Porque... Tanto que muitas vezes as monitoras até brigavam, falavam, cadê vocês? Vocês não estão... Aí a gente ia lá bater na porta de alguém, ele abre a porta assim, com a cara de acabou de acordar. Morto. Aí a gente falava assim, vixe, melhor dar uns 5 minutinhos pra ele aí. E acho que essa parte da gente ter subestimado assim a rotina foi um perrengue, porque
Foi bem difícil. Precisa estar preparado mesmo, né? Aham, tanto que depois, assim, né, acho que foi... Que a gente foi lá pro centro, né? A gente tava muito cansado. Aí a Ana e a Rafa falou que a gente não ia pra atividade noturna, que podia descansar. Aí todo mundo entrou no quarto e dormiu. É o dia seguinte, foi embora. Foi ótimo. Muito bom, muito legal. Pra gente finalizando então, a gente tem um segundo momento aqui no Travelcast que a gente chama de TM Conecta. É um bate-bola, assim. Eu falo uma coisa, você me fala tudo que vier, a primeira coisa que vier na sua cabeça, eu vou te mandar alguns também. Tá. Beleza? Vamos lá. Renan, um medo. Medo. Não me dá bem com os outros nacionalidades. Boa. Um sabor. Sabor? O do peixe, sem dúvidas. Um sonho. Um sonho? Viver tudo de novo. Fernando, uma descoberta. Que ele pode se virar sozinho. Muito legal. Renan, uma alegria. Uma alegria? Ver que no final deu tudo certo. Legal. Uma lembrança. Uma lembrança? Com certeza quando a gente se reunia assim no quarto pra comentar sobre as coisas do dia. É pra vida toda, né? Boa. Fernanda, uma motivação. Ver ele crescer profissionalmente com essa base que ele tá tendo. Legal. Renan, uma tristeza. Uma tristeza? Dia de ir embora. Uma música. Sei lá, o que vocês cantaram no karaokê, no show de talentos. A gente cantou. Hino nacional, né? Você tá falando do hino nacional brasileiro, Evidências. Boa, conheço muito bem. Você falou exatamente o que eu ia perguntar pro Renan agora. Renan, pra gente finalizar com chave de ouro. Pra você, cara, que o nosso slogan, enfim, o que é pra vida toda? Com certeza a experiência, assim, de você viajar, não sozinho, mas, sabe, sem a família, pra um país totalmente... Não totalmente, mas um país novo, assim. E aí você começa a ver como é que funciona realmente o mundo. Porque não só o mundo aqui no Brasil é diferente, tanto lá fora também. Então eu não só aprendi coisas que eu ia ver aqui. Eu aprendi muitas coisas que não tinha como saber que só aqui no Brasil, entendeu? Muito legal. Muito bom. Gente, muito obrigado. Delícia de papo, muita conversa. Agradecer então, né, ao Renan, Fernanda, você também na nossa audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ative o sininho desse vídeo e também comente, né? Se quiser deixar algum comentário, alguma pergunta aqui embaixo, pode falar que o Renan, a Fernanda vão ter super prazer de responder pra gente. Muito bom, muito obrigado. Valeu mesmo. A gente dá um tchau para essa câmera aqui do meio. Até a próxima. Até a próxima. Até o próximo intercâmbio. Com certeza. Boa. Tchau, Valeu, gente. Pessoal.